Há um tipo de dor que não grita. Ela sussurra, silenciosa, no fundo da alma. Não se revela em lágrimas explícitas, mas em um cansaço que não passa. Em uma ausência que se instala mesmo quando tudo parece estar bem. É o vazio de quem, aos poucos, foi se afastando de si. A vida continua, as tarefas seguem, os papéis se mantêm. Mas lá dentro, algo foi ficando para trás. Algo essencial. Algo que você talvez tenha aprendido a ignorar. Kierkegaard dizia que o desespero não é a tristeza, mas a desconexão. E não é qualquer desconexão. É a separação de si mesmo. Quando o que você sente e o que você vive não se encontram mais. Quando o seu riso não vem do peito. Quando a sua presença não mora mais no agora. É nesse ponto que a fuga começa. Mas não como fuga explícita. Não como uma decisão consciente. Ela começa de forma sutil, escondida nas distrações, no excesso de esforço, nos relacionamentos onde você não é visto. Você vai se afastando de si, não porque quer, mas porque não sabe como ficar. Carl Jung chamou esse afastamento de alienação da alma. Um distanciamento inconsciente, que transforma seus conflitos internos em imagens externas. Ao invés de olhar para o que sente, você projeta. Você vê nos outros o que não consegue aceitar em si. E assim, a vida se torna um espelho turvo. Tudo do lado de fora parece difícil, pesado, injusto. Mas, na verdade, é só a dor que você não quer mais escutar. E é compreensível. A verdade dói. Mas a fuga corrói. Ser você mesmo exige coragem. Coragem para encarar aquilo que você passou a vida tentando esconder. Coragem para admitir que, talvez, tenha vivido por muito tempo para agradar, para evitar conflitos, para ser aceito. E agora existe um desconforto, uma inquietação que não desaparece, porque sua alma está chamando, porque há algo que precisa ser olhado, não com julgamento, mas com presença. Há um paradoxo nesse processo. Quanto mais você tenta fugir da dor, mais ela te persegue. Quanto mais você corre, mais preso fica. Mas quando você para, quando respira fundo e decide olhar, algo muda. A dor não desaparece, mas se transforma. Porque o que fere mais não é o que sentimos, mas o fato de sentirmos sozinhos. E quando você começa a se escutar, começa a se acompanhar. Viktor Frankl dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que habita a sua liberdade. Esse espaço é o agora. É o silêncio entre uma fuga e outra. É aquele instante onde você para de correr e começa a sentir. É pequeno, mas real. E pode ser o início de uma nova vida. Uma vida vivida de dentro para fora. Quando a fuga vira um estilo de vida invisível. Nem sempre percebemos quando começamos a fugir. A fuga, muitas vezes, se disfarça de rotina, de produtividade, de estou resolvendo a vida. Você se ocupa demais, se entrega demais, se distrai demais. E no fundo, está sempre tentando não sentir, não pensar, não parar. Porque parar significaria encarar aquilo que ficou soterrado, sob anos de autoabandono. A fuga, então, vai se tornando um estilo de vida. Silencioso, invisível, mas constante. Você acorda já acelerado. Corre atrás de metas, de vínculos, de soluções. Mas, no fundo, há um barulho que não cessa. Uma inquietação que não se cala. Por quê? Mesmo com tudo funcionando do lado de fora, por dentro, algo está fora do lugar. Essa é a dor que não se nomeia. É o vazio que aparece mesmo quando há afeto, mesmo quando há reconhecimento, mesmo quando há realizações. Nada preenche, porque não é do lado de fora que falta. Essa fuga também tem outra face. A autossabotagem espiritual. Criar caos para evitar silêncio. Criar ruído para não ouvir o que sua alma está dizendo. Relacionamentos instáveis, excesso de tarefas, vícios invisíveis. Tudo isso pode ser formas inconscientes de manter distância de si. Como se olhar para dentro fosse perigoso demais. Como se o silêncio fosse um risco que sua mente não sabe como sustentar. Mas o corpo não mente. Ele sente tudo. Ele guarda o que a alma não consegue dizer. E ele começa a falar, em forma de cansaço sem causa, insônia recorrente, crises de ansiedade, dores inexplicáveis. É o corpo tentando te trazer de volta. Tentando te lembrar que você existe, que há algo dentro pedindo atenção,
pedindo presença. Há também uma frequência vibracional nessa negação. Quando você insiste em não olhar, o mundo ao redor começa a te devolver espelhos. Situações que te irritam, pessoas que te rejeitam, ambientes que te drenam. Tudo isso, em alguma medida, responde à sua ausência interna. A realidade externa começa a vibrar na mesma frequência da sua fuga. E você atrai, sem querer, exatamente aquilo que mais quer evitar. A dor da fuga não é sempre gritante. Às vezes, é apenas um silêncio fundo que te acompanha. Uma sensação de que está tudo certo, mas nada está bem. Porque a verdade é que você pode seguir vivendo, funcionando, produzindo. Mas se não estiver habitando a si mesmo, estará apenas sobrevivendo. A dor de ser quem se é. E há a ilusão de que fugir resolve. Existe uma dor muito particular em ser quem se é. Uma dor que não nasce do fracasso, mas da profundidade. Ser verdadeiro exige desaprender muito do que te ensinaram. Exige soltar as máscaras, enfrentar os vazios, atravessar a própria escuridão. Por isso, fugir parece mais fácil. Fugir parece mais leve. Mas essa leveza é frágil, superficial e não dura. Carl Jung chamava esse processo de individuação. Um caminho de retorno à inteireza. Mas diferente do que muitos pensam, não é sobre se tornar melhor. É sobre se tornar inteiro. Isso inclui aquilo que você mais teme, aquilo que te envergonha, aquilo que ainda não foi curado. É uma jornada de integração. E isso assusta. Porque implica perder o controle sobre a imagem que você criou de si. Kierkegaard via a angústia como um portal. Ele dizia: a angústia é a vertigem da liberdade. E é verdade. Quando você se aproxima de quem realmente é, sente vertigem, sente medo, sente desconforto. Porque agora não tem mais desculpas, nem distrações. Só tem a verdade. E a verdade desorganiza. A verdade dói, mas também cura. A neurociência emocional explica que nosso cérebro evita o que é incerto. Ele prefere o conhecido, mesmo que doloroso. Fugir se torna, então, um mecanismo de sobrevivência. Você evita olhar porque não sabe o que vai encontrar. E por isso continua repetindo padrões. Continua preso em ciclos que, por mais que machuquem, são familiares. Mas há um paradoxo nisso. Fugir parece aliviar, mas só prolonga a dor. Porque tudo aquilo que você evita sentir se acumula. Tudo aquilo que você não encara se transforma em peso. E, com o tempo, esse peso te impede de ser, impede de amar, impede de viver. A cura começa quando você para de fugir, quando decide ficar, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem saber como. Ficar consigo mesmo é o gesto mais revolucionário que alguém pode fazer em um mundo que nos ensina a correr o tempo todo. A armadilha da espiritualidade performática. Nos tempos atuais, até a espiritualidade virou uma performance. Um lugar de aparências, de frases bonitas, de práticas que servem mais para mostrar do que para sentir. E isso, mesmo parecendo evolução, é só mais uma fuga. Uma fuga refinada, bonita por fora, mas oca por dentro. É fácil cair nessa armadilha. Buscar respostas no alto, quando ainda não se desceu até o fundo. Procurar luz, sem antes aceitar a própria sombra. Vibração alta, chakras alinhados, meditações diárias. Mas, a ausência de si, ausência de verdade. Porque ainda há dor negada, ainda há feridas ignoradas. Existe uma diferença profunda entre elevação e desconexão. A elevação verdadeira nasce do encontro com a dor, do atravessamento da noite escura. Mas muitos estão apenas se afastando, se anestesiando, se protegendo. Colocam uma roupa de luz para não mostrar a escuridão. Falam de amor universal, mas não conseguem amar a própria história. Carl Jung alertava sobre isso, sobre o perigo do ego espiritualizado. Quando o ego se veste de guru, não para curar, mas para evitar a cura. A espiritualidade performática se torna uma máscara a mais. Uma desculpa para não encarar o que ainda dói. Uma forma de se esconder atrás de conceitos elevados para não sentir o que é humano, real, vulnerável. A espiritualidade verdadeira começa onde termina a máscara. Começa no chão. Começa no corpo. Começa no desconforto. Não há iluminação sem queda. Não há luz que não tenha antes atravessado a sombra. Fugir pela espiritualidade é só mais um caminho de volta para o mesmo lugar. O vazio.
Porque sem verdade, não há transformação. O espírito não se manifesta por aparência. Ele se manifesta por presença. E estar presente com tudo o que você sente, com tudo o que você é o ato mais espiritual que existe. O convite do desconforto, a presença como cura. O desconforto é a linguagem da alma. Ele não surge para punir, mas para sinalizar. É o corpo espiritual, avisando que há algo fora do lugar. E, ainda assim, nos ensinaram a fugir dele, a interpretar qualquer dor como algo a ser eliminado. Mas e se ela fosse, na verdade, um convite, um chamado da sua parte mais profunda dizendo: aqui ainda há algo a ser integrado. A neurociência nos mostra que o sistema nervoso pode ser reprogramado, que, ao contrário do que acreditávamos, ele não é fixo, é moldável. Neuroplasticidade é um nome, e isso significa que quando você começa a se permitir sentir, mesmo que pouco a pouco, seu corpo começa a aprender que sentir é seguro, que o desconforto pode ser atravessado sem que você desmorone, sem que você precise fugir, sem que precise se anular. Existe uma prática silenciosa, simples, mas profundamente transformadora. O espaço consciente. 3 minutos por dia. 3 minutos de silêncio absoluto com você mesmo. Sem interferência, sem julgamento, sem distrações. Apenas presença. Presença diante daquilo que normalmente você empurra para baixo. É nesses minutos que o sistema nervoso começa a se reorganizar, que a alma começa a ser escutada, que a dor começa a amolecer. Estudos mostram que quando aceitamos o que sentimos, mesmo sem compreender, o corpo responde. A aceitação reduz inflamações, regula hormônios, melhora o sistema imunológico. Porque o corpo não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa que você pare de resistir, que você esteja com ele, mesmo quando doer. Porque a cura não é a ausência de dor, é a presença plena, mesmo em meio a ela. A coragem de permanecer no agora, sem fugir, é o que te reconecta. Porque o agora é o único lugar onde a alma pode viver. E quando você escolhe ficar, mesmo tremendo, mesmo vulnerável, você está, de fato, voltando para casa. A alma cansada de ser ignorada. Quando o corpo grita o que o espírito silencia. Chega uma hora em que a alma cansa. Cansa de esperar que você a escute. Cansa de ser sufocada por personagens, exigências e máscaras. E então, ela começa a gritar. Mas não em palavras, em sintomas, em silêncios pesados, em sonhos recorrentes, em uma sensação constante de deslocamento. Como se algo estivesse sempre fora de sintonia, mesmo quando aparentemente tudo está bem. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E quando você insiste em não ouvir, ele começa a falar mais alto. Através da exaustão, da insônia, da irritação constante, da mente nebulosa. É a linguagem do espírito em desequilíbrio. A vibração começa a baixar. A conexão começa a falhar. E você sente que está presente, mas não está inteiro. Que vive, mas não vibra. Que realiza, mas não se sente realizado. Há uma metáfora que descreve isso com precisão. O espelho embaçado. Quanto mais você foge de si, mais sua imagem interna se distorce. Você começa a se enxergar por lentes que não são suas. Acredita que é fraco, insuficiente, perdido. Mas, na verdade, só está afastado. Só está com o reflexo nublado. A sua essência ainda está ali. Mas você não tem mais coragem de se olhar. As emoções não vividas se acumulam. E o que não é dito, o que não é sentido, o que não é escutado, cristaliza. Se torna tensão muscular. Se torna padrão relacional. Se torna bloqueio energético. Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. E esse destino vem em forma de ciclos repetitivos, de frustrações que se repetem, de dores que se atualizam em novas situações. Fugir de si é fabricar tragédias invisíveis. É viver pela metade. É perder o tempo mais precioso da vida tentando evitar o inevitável. O encontro com quem você realmente é. O retorno a si mesmo não é um caminho, é um chamado. Kierkegaard dizia que a verdade não é algo que se descobre, mas algo que se torna. E tornar-se si mesmo não é uma jornada simples. É uma travessia que exige fé. Não uma fé religiosa, mas existencial. A fé de que mesmo ferido, você pode voltar.
A fé de que mesmo perdido, há algo em você que ainda sabe o caminho. Jung via esse processo como a jornada da individuação, um movimento sagrado de reintegração da alma, onde todas as partes negadas, feridas, esquecidas, são chamadas de volta para casa. É o caminho do ser inteiro, do ser verdadeiro, não perfeito, mas real. Joseph Campbell dizia: a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. E essa caverna, quase sempre, é o seu próprio coração. É aquilo que você mais teme sentir, aquilo que você mais escondeu, aquilo que você achou que, se tocasse, te destruiria. Mas é justamente ali que está o tesouro, a verdade, a potência. Fugir de si é atrasar sua missão energética no mundo. Porque enquanto você fugir, nada do lado de fora terá o poder de te preencher. Nada será suficiente. Nenhuma conquista, nenhuma pessoa, nenhum lugar. Porque o vazio que habita dentro só pode ser preenchido com presença. Escolher voltar para si, mesmo com medo, mesmo cheio de dúvidas, é o início de uma nova existência. É o começo de uma espiritualidade viva, encarnada, real. A alma não quer que você esteja pronto. Ela só quer que você esteja presente. E então, uma última pergunta ecoa. Uma pergunta que só você pode responder. Se você parasse de fugir, o que poderia finalmente nascer dentro de você?